Amados, hoje nós começaremos uma série de mensagens. E eu digo para você, se tem um tema que eu amo ministrar, é este tema que eu vou ministrar hoje. Se tem algo que Deus realmente alegra meu coração, é me dar a oportunidade de estar compartilhando esse tema, não somente na minha casa apostólica, mas também Deus tem me levado para alguns lugares para compartilhar com o corpo de Cristo a respeito disso que nós vamos falar hoje. E eu sei que você já deve ter participado de seminários, porque nessa casa aqui, pelo menos uma vez por ano, nós ministramos esse tema. Talvez você já tenha aprendido sobre isso na caminhada da fé, porque também incluímos um seminário a esse respeito. Mas eu gostaria que você não deixasse que a sua mente te auto-boicotasse, porque quando nós ouvimos um tema, normalmente a mente diz assim, já sei. Então olha para quem está do seu lado e diz, já sei que eu não sei nada, que eu preciso aprender. Todos nós precisamos aprender. E aquilo que Deus falou com você neste tema no ano passado, eu creio que não é a mesma coisa que Ele vai falar neste ano. Porque este ano você já está mais maduro, amém? E estando mais maduro, você já avançou e já venceu muitas coisas, amém? Mas ainda você não está o varão perfeito. Você ainda não está na perfeição de Cristo. E enquanto nós estamos aqui, nós estamos sendo transformados de glória em glória. E a nossa mente precisa ser renovada, porque sem renovação de mente não há transformação de vida. Então toda vez que você se assenta neste lugar e a palavra de Deus é ministrada, ou através da música, ou através de um teatro, ou através da própria palavra, como uma pregação, como será nessa noite, Deus está renovando o seu entendimento, para que você seja transformado, segundo a imagem e semelhança de Jesus. Então não tenha nessa noite somente mais um sermão, tenha nessa noite um ensino que o nosso papai preparou para o seu coração. Hoje nós vamos estar falando sobre lealdade e honra. E eu admito que este tema está sendo rejeitado por algumas pessoas, está sendo rejeitado inclusive até por alguns pastores. Tem alguns pastores que estão indo para a internet e estão falando contra o tema lealdade e honra. Mas eu não estou aqui para debater o que esses pastores entendem a este respeito. Eu estou aqui para trazer o que a palavra de Deus fala a este respeito. Porque a última palavra é a do Senhor. Se eu trouxer algo aqui que não for da palavra do Senhor, então desconsidere aquilo que eu falo e viva de acordo com a palavra de Deus. Se você viver de acordo com a palavra de Deus, pode desconsiderar tudo que eu falo. Se você viver 100% segundo a palavra, você pode desconsiderar aquilo que você não gostou que eu falei. Mas eu orei para que o Senhor nos conduzisse a um tempo de entendimento, a um tempo de revelação e a um tempo de transformação nessa área. Porque algumas pessoas têm falado contra a lealdade e honra, porque muitos têm quebrado este princípio, muitos têm usado este princípio para trazer domínio e autoritarismo sobre aqueles que são seus liderados, quer seja dentro de um contexto familiar, dentro de um contexto empresarial, ou até mesmo dentro de um contexto de igreja, um contexto espiritual e ministerial. Mas uma coisa é, um princípio não perde o seu valor e veracidade porque ele foi quebrado por alguém. Um princípio, ele é imutável. E hoje nós não estamos falando daquilo que a igreja diz, nós estamos falando sobre um princípio bíblico. Então eu oro para que o seu coração e a sua mente esteja conectado ao trono do Senhor. Eu oro para que você não empreste a sua mente agora e não dê lugar para as setas que o inimigo pode estar lançando na sua vida. Hoje nós vamos estar
compartilhando este tema sob a base de alguns ensinamentos trazido por um homem que eu admiro demais. Tem muitas pessoas que já escreveram a respeito de lealdade e honra. Dag Mills já escreveu a respeito disso. Mas hoje nós vamos falar baseado na cultura da honra, ensinado por John Bevere, ou Bevere. Quem já ouviu falar deste homem? Ele escreveu também Movidos pela Eternidade. Quem já leu Movidos pela Eternidade? Então, muitas coisas que vou estar trazendo aqui, por conta do tempo, eu não vou poder dizer, isso foi John Bevere que falou, e isso é a pastora Genoveva que está falando. Isso foi John Bevere que falou, e este foi Dag Mills que falou. Eu quero que você considere que ninguém recebe 100% a revelação de um tema. A revelação da palavra de Deus é derramada sobre o corpo de Cristo. Por isso que quando nós ministramos aqui, ninguém pode dizer assim, meu Deus, olha que nível de revelação que o pastor Josué teve. Que nível de revelação que o pastor Saulo teve. Sim, nós podemos ter algumas revelações que outros ainda não tiveram, mas é pouca coisa. Então fala para o teu irmão, fala assim, ei, é pouca coisa que Deus pode revelar só para você. Porque você não é a quarta pessoa da Trindade. Então Deus não vai trazer a revelação total e completa para uma única pessoa. Porque senão nós nos posicionaríamos como quarta pessoa da Trindade. Mas eu quero que você considere, eu quero dar a honra aqui a homens de Deus que têm ensinado o corpo de Cristo ao redor do mundo a respeito deste tema. Então vamos lá, porque eu tenho 350 slides para passar para vocês. Fica frio. Nós vamos acabar antes das 20 e você ainda vai comer tua pizza hoje. Amém? Vamos lá. Honra vem do grego time, que significa valorização. Quando nós falamos para um grego a palavra time, ele pensa em algo valioso, precioso, de peso, como um ouro. Sabe, às vezes para nós compreendermos melhor esta palavra, nós precisamos entender o que é o oposto de honra. Se honra é valorização, e nós vamos olhar o oposto de honra, o que é o oposto de honra? Desonra. E desonra vem da palavra grega atimia, que significa tratar como ordinário, tratar como comum, tratar sem respeito ou sem o devido valor. Enquanto honra é valorização, desonra é falta de respeito. Sabe, então para um grego atimia é algo comum, superficial e de que nos desfazemos com facilidade, nós não temos apego àquilo. E diante disso, uma coisa que nós precisamos aprender é que a honra não é algo só que se manifesta em palavras. Mas a honra, e nós estamos aqui hoje, nós estamos adorando ao Senhor com palavras. Então nós estamos honrando aqui a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Você olha para a pessoa que está do seu lado e você sorri para essa pessoa, você dá um abraço e você fala bem a respeito dela, de vez em quando, né? Quando alguém diz, olha para a pessoa que está do seu lado. Mas isso é uma forma de honrar. Mas a honra, ela se manifesta através de palavras, atitudes e pensamento. Pega mais fundo, né? Porque uma coisa é honrar com palavras, outra coisa é até honrar com uma atitude, eu vou presentear. Mas algo muito mais profundo é honrar com o pensamento, com a intenção, com a motivação do nosso coração. Porque para ficar bem na fita com Deus e com as pessoas, às vezes nós até usamos máscaras. E aí a gente honra elas.
A gente honra a Deus de algumas formas. Eu vou honrar a Deus, eu vou entregar dízimo, eu vou fazer uma oferta voluntária, eu vou honrar a Deus, eu vou construir uma igreja, eu vou honrar a Deus, eu vou enviar um missionário, eu vou honrar aquela pessoa, vou dar uma casa para ela, eu vou honrar minha mãe, vou mandar flores no dia do aniversário dela. Isso tudo você deve fazer. Mas a verdadeira honra está no coração, que forma os seus pensamentos e move as suas atitudes. Isaías capítulo 29, versículo 13 diz assim: visto que esse povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. A verdadeira honra flui do coração. Fala para o seu irmão: a verdadeira honra flui do coração. Nossa compreensão de quem é Deus nos faz temê-lo e não ter medo dele. Temer é obedecer a Deus em amor. Temer a Deus é tê-lo em autoestima. Temer a Deus é respeitar a sua presença 24 horas por dia. Porque você não entrou na presença de Deus porque você veio ao templo hoje. Deus veio com você para o templo. Porque 24 horas por dia Deus está. Então temer a Deus é você ter uma reverência diante dEle. E falar bem dEle. Compreender quem Ele é. E tê-lo verdadeiramente como o primeiro, a primazia na sua vida. Então a primeira coisa que nós queremos levar nessa noite é que a primeira pessoa que nós devemos honrar é o nosso Deus. Porque se não honrarmos a Deus, como aprenderemos a honrar as pessoas? Se não honrarmos a Deus que é perfeito, se não honrarmos a Deus que nos ama de forma incondicional, se não honrarmos a Deus que tem nas suas mãos o nosso destino e a nossa eternidade, como honraremos as pessoas que estão ao nosso lado? Como honraremos os cônjuges? Como honraremos os filhos? Como honraremos os pais? O primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e você viva longos anos sobre a face da terra. Este é o primeiro mandamento com promessa. Mas o primeiro mandamento dos 10 mandamentos dado por Deus no Monte Sinai é: adore ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e não tenha outro Deus além de mim. Então, antes de honrar pai e mãe, antes de honrar filhos, antes de honrar pastores, antes de honrar patrões, antes de honrar qualquer pessoa, nós precisamos aprender a honrar a Deus e ser leais a Deus. As pessoas muitas vezes ficam lutando contra a deslealdade que há no seu coração, contra a desonra que há no seu coração, porque ainda não se conectaram perfeitamente com Deus e ainda não tem Deus no lugar que Ele precisa estar. Olha para o seu irmão e diz: onde está Deus no seu nível de honra? É claro que para entender isso, nós precisamos ser seres espirituais. Nós não podemos viver o princípio de honra, que é o princípio do céu, se a nossa mente for uma mente da terra, se a nossa mente for uma mente carnal. Porque muitas pessoas não gostam que se fale a respeito da cultura da honra, porque a cultura da honra é algo do céu. A cultura da desonra é aqui da terra, mas a cultura da honra é algo do céu. E para nós entendermos a cultura da honra e caminharmos nessa cultura, nós precisamos ser seres espirituais e não seres carnais. Pastor Samuel Santos diz: não podemos viver um princípio espiritual com uma mentalidade carnal. Na carne não é possível vivê-lo.
Aí nós vamos para Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: portanto não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que muitas vezes nos impede de honrar as pessoas é porque nós vemos pessoas nos desonrando. Então considere, quando uma pessoa desonrar você, ela não está vivendo a cultura do céu, ela está vivendo a cultura da terra. E não é porque ela está vivendo a cultura da terra que você deve se rebaixar a este nível. Você deve se manter vivendo a cultura do céu. Jesus veio à terra com a cultura do céu. E pensa numa pessoa que foi desonrada aqui, não foi, Josiel? Jesus foi desonrado em todos os níveis de relacionamento. Ele foi desonrado dentro da casa paterna, ele foi desonrado pelos seus discípulos, ele foi desonrado pelos religiosos, ele foi desonrado pelo governo, ele foi desonrado por todos, mas ele não se rebaixou. Então fala comigo: eu não vou me rebaixar, eu vou viver a cultura do céu. E a cultura do céu é a cultura de honra. É necessário renovar a nossa mente, porque a nossa mente precisa ser uma mente espiritual e não uma mente carnal. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15 diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Quem tem esse discernimento honra não apenas seu líder e autoridades, mas amplia sua visão sobre honra de tal maneira que a honra vai fluir para todos os lados, do maior para o menor e do menor para o maior, pois todos carregam algo precioso do céu. Ontem nós tivemos aqui a revelação, não podia deixar de falar, a revelação do sexo do bebê, da Tainá e do André Felipe. Quem viu nas redes sociais? Vai ser uma menina. Mulherada, ó, mais uma. Vai ser uma menina. E ontem, quando nós estávamos aqui, quando foi revelado o nome dessa menina, o nome será Liz, eu fiz a primeira oração depois da revelação do sexo, e eu disse: Liz, eu honro o que você carrega do céu, eu honro o que você está trazendo do céu, porque quando nós nascemos, Deus já colocou um tesouro dentro de nós. Tem algo muito precioso guardado dentro de cada um de nós. Tem algo muito precioso. Nós somos vasos de barro, sim. Somos imperfeitos, sim. Mas há um depósito de Deus dentro de você. E se há um depósito de Deus dentro de você, eu devo honrar você. Então a honra não se deve somente a Deus, a honra não se deve somente a autoridades, mas a honra se deve à pessoa que está do seu lado. A honra se deve à pessoa que te recebeu na porta. A honra se deve ao garçom que te atendeu hoje em um restaurante. A honra se deve àquela pessoa que passou as suas compras lá no supermercado. A honra se deve àquela funcionária que limpa a sua casa e faz aquilo que você não gosta de fazer, mulher. A honra se deve àquele que está abaixo de você na sua empresa, mas também àquele que está acima de você na sua empresa. A honra é devida a cada um de nós. Então olha para quem está do seu lado e diz: eu honro e respeito o que você carrega de Deus. Você carrega algo precioso, Ulisses. Tem algo precioso dentro de você. E há um princípio em lealdade e honra: eu acesso aquilo que eu honro. Eu acesso aquilo que eu honro. Vocês sabem por que eu estou me tornando uma pastora mais alegre? Porque faz muito tempo que eu tenho honrado o que a Cris traz do céu.
A Cris tem uma característica. Qual é a maior característica da pastora Cris aqui, para quem conhece ela mais de perto? A alegria. Então eu acesso aquilo que eu honro. Se eu acesso aquilo que eu honro, Giovanni, eu perco aquilo que eu desonro. Então quando eu desonro alguém, quem é que está sendo prejudicado, Josiel? Eu mesmo. Porque dentro de cada ser humano há uma riqueza. Dentro de cada ser humano há um tesouro. Há um tesouro insondável. Há uma riqueza preciosa. Pastora, mas aquele fulano, pastor, aquele ogro que eu tenho na minha casa, meu Deus, pastora, aquele xureque que tem lá em casa, não dá não. Pois é, esse xureque você tem que honrar. Porque você escolheu o xureque, filha. Quem manda você ser Fiona? Você escolheu. Como eu vou acessar o sacerdócio do meu marido? O Xureque e o Fiona não estão na Bíblia, mas se você procurar, você vai encontrar personagem parecido com ele. Ah, vai encontrar. Como que você vai acessar o sacerdócio do seu marido, mulher? Indo para o gabinete dos pastores, detonando ele com as suas amigas, falando mal o tempo todo dele, castigando ele. E você sabe como é que você castiga seu marido? Castigando ele, falando mal dos seus filhos, ou para os seus filhos do seu marido. Você nunca vai acessar. Dentro do teu marido tem um sacerdote. E o sacerdote, ele só nasce através da honra. O que é devido para um homem? Hoje ainda o assunto nem é lealdade para a família, ou Jesus, mas é porque eu acho que você precisa ouvir isso. Quem sabe no dia que eu vou falar sobre família, você não vai estar. Sabe, você só vai acessar aquilo que você honra. Você quer acessar a obediência dos teus filhos? Honre seus filhos. Qual foi a última vez que você honrou seus filhos? Qual foi a última vez que você surpreendeu os seus filhos? Com um elogio, com uma palavra de afirmação, com um presente, com algo que seu filho falou: uau, meu pai fazendo isso. Honre seus filhos, pedindo perdão para eles. Você pecou contra a sua casa, pecou contra a sua família, já pediu perdão para Deus, já pediu perdão para o seu cônjuge, e já tem noite de avivamento com o seu cônjuge. Quem vem nas minhas palestras sabe o que é noite de avivamento, né? É aquilo mesmo que você pensou. Você já tem noite de avivamento com o seu cônjuge, mas o seu filho está trancado lá no quarto, e daí você não entende, mas já está tudo certo. Olha só, nosso casamento já foi restaurado. Sim, o casamento já foi, mas o relacionamento não. O relacionamento com seus filhos não. Honre seus filhos pedindo perdão, confessando que você foi um babaca, que você foi uma mulher imoral, que você desconsiderou a família. Honre seus filhos. Sabe, quando nós falamos sobre lealdade e honra, é mais fácil a gente falar sobre filhos. Honra seus pais, porque isso vai ter promessa. Você vai viver longos anos se você honrar sua mãe. Isso é verdade. Agora há muitos pais que quando chegam na velhice não são honrados pelos seus filhos, porque passaram a vida toda desonrando seus filhos. E aí chegam para o filho e falam: você tem que me honrar, porque eu sou seu pai. Plantou desonra, vai colher o quê? A não ser que o filho tenha tido um encontro tão profundo e extraordinário, e tenha tido uma transformação tão profunda e uma cura tão profunda, que compreenda que deve dar aquilo que não recebeu. E nós estamos nesse time. Nós estamos no time dos curados. Amém? Nós estamos no time daqueles que dá honra para aqueles que nos desonraram. Mas toda pessoa é devida de honra.
Olha para o irmão que está do seu lado e diz: ei, eu quero te honrar a partir de hoje, mais do que eu já te honrava. Amém? E tem marido aí que hoje vai ter noite de avivamento. Mateus capítulo 10, versículo 40. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, a palavra de Deus diz que nós temos recompensa quando honramos. Aqui está o princípio, aqui está a palavra que diz que você acessa aquilo que você honra, terá recompensa. Agora, é impossível honrar a Deus sem honrar pessoas. Querer honrar a Deus sem honrar pessoas é religiosidade. Quer uma mulher religiosa? É aquela que em casa desonra a família, desonra a sogra, desonra a mãe. E aí chega para a pastora Mara e diz assim: pastora Mara, eu quero adorar ao Senhor no ministério de louvor. Religiosa. É impossível honrar a Deus sem honrar pessoas. É impossível você manifestar a cultura do céu se você não trouxer o céu para a vida de pessoas. A honra é uma chave, e chaves abrem portas. A minha oração nessa noite é que você saia daqui com essa chave. A minha oração nessa noite é que você seja recompensado pelo Senhor, porque você viverá a partir de hoje uma cultura de honra. Nós teremos outras ministrações, mas hoje eu quero trazer para você 3 tipos de recompensa da honra. Fala comigo, 3 tipos de recompensas da honra. O primeiro tipo nós vamos encontrar lá em Lucas capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 26. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. O que poder que estava com ele? Para curar os doentes, guarde isso. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. O primeiro nível de recompensa é nenhuma recompensa. Porque isso também pode acontecer dentro de um contexto
de caminhada com Cristo? Nenhuma recompensa. Quem não recebe recompensa? Quem vive numa ambiência de desonra. Quem cria ambiências de desonra. Quando você lê as Escrituras, você vai encontrar nos milagres de Jesus, são pouquíssimas as ocasiões que os evangelhos relatam somente um milagre naquela ocasião. E esta é uma destas ocasiões. Somente aqueles amigos que creram que ali estava alguém que curava enfermos, que pagaram o preço, subiram no telhado, abriram o telhado, desceram um amigo, a Bíblia diz que ele foi curado. Mas você não vai encontrar nesse texto dizendo que outros enfermos foram curados. Vocês acham que com a multidão que estava lá não tinha outros enfermos lá? Com certeza tinha outros enfermos, mas por conta da incredulidade, por conta do ambiente de desonra, aqueles homens saíram de lá sem ser abençoados. Bate nas costas do seu irmão e diz assim: não seja criador de ambientes de incredulidade e de desonra, porque você prejudica aqueles que estão no ambiente. Não é só você não, você prejudica aqueles que estão no ambiente. São muitas vezes que Jesus vai para realizar um milagre e Ele tira os incrédulos e diz: venha comigo só os que creem. Foi lá para a casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo que tinha 12 anos e que tinha morrido. Ele tirou todos os seguidores, ele tirou parte dos discípulos e falou: vem comigo, só vocês três. Por quê? Porque aqueles três criavam ambiência de fé. E aonde há uma ambiência de fé, acontecem milagres. Então seja um catalisador de milagres. Seja um catalisador de milagres. Então o primeiro nível é nenhuma honra. O segundo, nós vamos encontrar em Marcos capítulo 6, versículo 5. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Como assim? Jesus não pôde fazer milagres, exceto algumas curinhas. O que aconteceu aqui? Jesus estava em Nazaré, na sua cidade natal, onde ele vivia. Ele nasceu em Belém, mas os seus pais eram de Nazaré. Ele cresceu naquele lugar. Quando ele começa o seu ministério, depois de 30 anos, ele chega na sinagoga e ele abre o livro, e exatamente Isaías capítulo 61, ele começa a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim. E depois você vai ler na sua casa tudo o que diz ali em Isaías. Os fariseus que estavam ali começaram a lançar palavras vorazes contra ele, porque quando ele terminou de ler aquele texto, ele disse o seguinte: hoje se cumpre entre vocês essa profecia. E aí quando ele diz isso, os carnais, peraí, que coragem é essa que esse homem tem? O que ele pensa que é? Ele é o filho de Maria, o filhinho de José. Deixa eu falar uma coisa para você. Chega a Débora, lá no contexto da família dela, e ela está carregando o quê? Ela está carregando poder para curar. Mas aí alguém olha e diz assim: essa? A filha do fulano? E a filha da Beltrana? Imagina, conheço seu passado. Te conheço de outros carnavais, viu? Eu não, porque eu não estava no carnaval. Eu te conheço. Agora vem aí todo cheio de poder. Que poder de Deus? Se for a pastora lá da internet, fulano de tal, ela sim, se ela orar por mim, eu vou ser curado. Porque a fulana de tal, ela é santa. A fulana de tal, é porque você não conhece os podres da fulana de tal. Porque todos nós temos um passado. A diferença que se julgassem a nós, teriam razão por causa do nosso passado.
mas perderiam a bênção da recompensa por não perceber Deus na nossa vida, mas julgar o próprio Filho de Deus, que no passado não tinha nenhum pecado. Então, se julgar o Filho de Deus, Luiz, não vão julgar você? Não vão julgar você? E a gente fica tão dodói quando as pessoas nos julgam, não é? Não vou mais orar pela minha família, porque eles dizem que eu não sou crente. Mas você sabe que você é crente. Você sabe que você é filho de Deus. A tua identidade está em Cristo. Deixa, a sua família ainda não te reconheceu, mas há poder de Deus em você, há poder de Deus nas suas palavras, há poder de Deus nas suas orações, porque não tem a ver com você, tem a ver com Deus que você carrega. Você carrega o poder de Deus. Mas a Bíblia diz que ali Jesus não pôde. Significa que ele queria curar. Então o segundo nível de recompensa é recompensa parcial. Mas tem um terceiro nível de recompensa, e é com esse que eu quero te enviar nessa noite. Amém? É com esse nível de recompensa que eu quero te enviar, que está lá em Mateus capítulo 8, versículo 8 e 9. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele venha. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Sabe, o que mais nos empolga neste texto é que no verso 7, Jesus já tinha dito para aquele homem que ele iria curá-lo. Jesus já disse: ei, eu vou lá na sua casa e eu vou curar. E aí a humildade daquele homem, ele reconhece quem é Jesus, e ele diz: eu não sou digno, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas eu te honro tanto, Jesus, eu sei quem você é, eu reconheço o que você carrega, que você, se você liberar uma palavra, se o Senhor liberar uma palavra aqui hoje, eu sei que o histórico da minha família vai mudar. Eu não sou digno. Sabe quem recebe as maiores recompensas do Senhor? São os que se sentem indignos. São aqueles que reconhecem que não merecem. Sabe por que nós temos dificuldade de honrar a Deus? Porque muitas vezes nós vamos diante de Deus com uma lista de merecimento. E a mesma coisa que nós lançamos diante de Deus, nós também lançamos para as pessoas. E a próxima semana nós vamos falar a diferença que há entre a autoridade e merecimento. Mas deixa eu te falar algo. Quando você chega diante de Deus, honrando ao Senhor como este centurião honrou, com o seu coração quebrantado, com o seu coração humilde, reconhecendo que Ele é Senhor, reconhecendo que Ele é Deus, não importa o que você veio pedir, antes disso Ele já declarou: vou fazer, porque eu olho para o teu coração e sei quem você é. Eu já tenho a bênção para você. Ele só espera que nós manifestemos diante dele aquilo que nós somos, porque Ele já sabe quem nós somos. Ele sabe que você tem um coração quebrantado. Sobe para cá, equipe. Ele sabe que você tem um coração quebrantado. Nós vamos encontrar uma outra mulher que honrou Jesus, e ela recebeu a completa recompensa. A sua filha estava endemoniada, ela não fazia parte do povo judeu, e Jesus veio primeiramente para os judeus,
E ela chega diante do mestre e ela clama por um milagre, porque a filha dela estava miseravelmente endemoniada. E Jesus olha para ela e diz: não é digno, não é justo eu lançar o pão dos filhos para os cachorrinhos. E ela olha para Jesus com um coração de honra, porque ela era uma mulher de honra. Ser uma mulher de honra, ser um homem de honra, não é aquele que recebe honra, mas é aquele que dá honra. Eu quero ser um homem honrado, quero que a minha família fale bem de mim. Você está indo pelo caminho errado. Eu quero ser uma mulher honrada, eu quero que meu marido me respeite. Você está indo pelo caminho errado. Ser um homem e uma mulher de honra é aquele que dá honra. E aquela mulher olha para Jesus e diz: oh meu Jesus, oh mestre, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. O que você faria se Jesus te chamasse de cachorrinha? O que você faria se Jesus dissesse para você que você não merece? Aquilo era um teste que Jesus estava fazendo com ela. Aquilo era um teste. E quantas vezes Deus faz testes conosco, para que a gente manifeste o que tem dentro de nós. Mas aquela mulher, ela voltou para casa e a sua filha estava completamente curada. Eu quero que você se coloque de pé agora, em nome de Jesus. E hoje nós aprendemos 3 coisas: que nós devemos honrar a Deus, mas é impossível honrar a Deus sem honrarmos pessoas. Cada pessoa carrega algo precioso que vem de Deus. E quando eu honro, não importa a posição, não importa nível, não importa se está acima ou se está abaixo de mim, eu acesso o divino que há na vida dessa pessoa. E de acordo com o meu nível de honra, será meu nível de recompensa. Então coloque a mão agora, se você tem liberdade, coloque a mão sobre o ombro do seu irmão. E nós vamos orar nessa noite. Nós vamos orar para que o Senhor nos mergulhe nessa cultura de honra. Que eu possa honrar você por aquilo que você carrega. E que você possa honrar esta pessoa que está do seu lado por aquilo que ela carrega. Mas aqui não é o ponto de chegar. Aqui a igreja não é o nosso ponto de chegada. A igreja é nosso ponto de partida. E como ponto de partida, nós precisamos levar essa honra para fora. Porque honrar esse irmão cheirosinho que está perto de você, esse irmão que já conhece Jesus, e esse irmão que está passando pelo 30 semanas, esse irmão que já está meio curado, está melhorzinho que você em algumas coisas. Não é tão difícil assim. Mas avivamento numa cidade acontece não quando o fogo cai, mas quando o fogo se espalha. Sabe quando que nós realmente viveremos uma cultura de honra? Quando esta honra que acontece aqui dentro se espalhe lá para fora. Então ora agora pelo seu irmão, primeiramente honrando a vida dele. Fala bem a respeito dele para o Senhor agora. Ore pelo seu irmão. Papai, em nome de Jesus, nós queremos o céu na terra. Que venha o teu reino, Senhor, sobre a nossa cidade. Que venha o teu reino sobre a tríplice fronteira. Que venha o teu reino, Senhor, sobre o Brasil. Senhor, que venha, Senhor, a cultura do céu, Senhor, sobre essa terra. Senhor, que o nosso coração, que hoje, Senhor, se rende diante de Ti e reconhece, Senhor, que Tu és Deus, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, mas que se humilhou e se colocou, Senhor, em uma posição humana e veio até a terra, Senhor, para nos mostrar que para honrar ao Pai nós precisamos honrar os filhos, e Ele nos honrou, Senhor. Papai,
Papai, Jesus nos honrou entregando a sua própria vida por nós. Papai, Jesus nos honrou indo para a cruz em nosso favor. Papai, hoje Jesus está sentado à sua direita e está falando bem a nosso respeito. Papai, que essa cultura do céu venha impregnar o nosso coração. Nós reconhecemos que nós precisamos ser transformados, renovados na nossa mente, para não somente, Senhor, buscar ser honrado, mas em especial, Senhor, e primeiramente, honrarmos uns aos outros. Papai, que ao manifestarmos, Senhor, a honra do céu, a terra, Senhor, seja cheia da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz: se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio: se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida: se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.